Oi, gente! Hoje eu tô aqui para fazer um resumão de todos os livros que eu li no mês de agosto. E foi um mês, gente, que eu aproveitei muito, eu li bastante, porque no dia 22, no final do mês, eu peguei férias, então foram ali umas 2 semanas de férias de trabalho e deu para ler bastante até o final do mês, porque foi umas férias mesmo de descanso, onde eu fiquei lendo bastante mesmo. Tanto que nesse ano eu acho que foi o mês que eu mais li, então se preparem porque tem muitas leituras legais. Eu também li 2 HQs, então antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. A maioria dos livros, gente, já tem um vídeo específico aqui no canal falando sobre eles, então eu vou tentar não me estender muito. O primeiro livro que eu concluí no mês de agosto foi A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë. Esse clássico aqui, eu comecei ele, na verdade, no mês de julho, era a leitura coletiva do mês de julho do Clube de Clássicos. Se você quiser participar, gente, agora nesse mês de setembro, estamos lendo Madame Bovary, então tem as informações aqui na caixa de descrição, todo mundo pode participar, tem discussão depois da leitura. Então a discussão desse livro ficou ali na segunda semana, se eu não me engano, do mês de agosto, então eu realmente li uma boa parte dele ainda no começo do mês de agosto, e gente, acabou sendo assim, o meu clássico favorito do ano. Eu gostei muito da leitura. Com esse livro, né, eu conheci as 3 irmãs Brontë, porque eu já tinha lido Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre, que é o meu clássico favorito, assim, de todos. E agora esse daqui foi o meu favorito do ano, ali que a gente leu no clube. Eu amei demais a escrita da autora e a proposta que ela quis trazer pro livro. Naquela época vitoriana, sabe? As questões feministas que nós temos aqui, toda a trama envolvendo o casamento e como que uma mulher consegue sair, né, de um casamento problemático e se virar sozinha e criar um filho sozinha, sabe? Várias questões assim você encontra nesse livro. E ele é um livro assim também recheado de fofoca, onde as pessoas falam alguma coisa que pensa, né, da personagem. Tem um romance também bem fofinho ali pro final da história. Uma construção grandiosa. Ele é todo feito em forma de cartas, na verdade, porque no começo nós temos um personagem escrevendo uma carta contando toda essa história para uma outra pessoa, e daí no meio dessa história que ele tá contando, ele coloca o diário da inquilina de Wildfell Hall. Essa personagem aqui apresenta o diário dela para ele tirar as suas próprias conclusões sobre a vida dela. Então nós lemos boa parte do livro, é um diário da personagem, e isso me conquistou muito, eu fiquei muito intrigada com a história dela. Ele é muito bom, gente, você não consegue parar de ler o livro, simplesmente perfeito. Então vejam o vídeo que eu já fiz aqui no canal, tem esse vídeo sem spoiler, com mais detalhes sobre a minha leitura, e também tem a live de discussão com spoiler, com a participação do Christian Assunção, então tá muito legal essa discussão também. E depois, gente, eu li No Coração da Bruxa. Esse livro aqui é uma fantasia baseada na mitologia nórdica, onde nós temos a primeira esposa do Loki como protagonista. Ela é uma bruxa que tem um poder, assim, bem interessante, e quem ficou interessado nesse poder que ela tem, que é de ver coisas do futuro, prever coisas, ter visões, foi o Odin. Ele ficou muito interessado nisso, querendo aprender, né, sobre esse feitiço que ela faz, mas daí aconteceu umas tretas aí, ela acabou sendo banida pelo Odin. Primeiro ela foi, assim, queimada viva várias vezes, sabe? Ela sofreu demais depois de algo assim que aconteceu, e ela foi banida pra uma floresta, e nessa floresta também ela passou muito tempo lá, sem lembrar direito, assim, o que aconteceu durante esse tempo também. É algo assim que é meio misterioso no livro. E ela acaba sendo encontrada pelo Loki. O Loki meio que resgata ela desse lugar, eles acabam se envolvendo e ela acaba se casando com ele, tendo os filhos de Loki. Tudo isso que eu contei pra vocês, gente, é a sinopse do livro, porque acontece tudo no comecinho. E uma coisa muito interessante desse livro é que tem sempre um acontecimento atrás do outro. Você pensa, nossa, parece que já aconteceu tudo aqui no começo, mas não, tem muitas outras coisas pra acontecer aqui. E é muito legal ver a construção dessa personagem, toda a história dela, o que ela passou durante todo esse tempo como esposa do Loki. É uma história que fala muito sobre ser mãe também nesse universo construído aqui, a garra dela como mãe, e tem muito desse negócio aí do poder que ela tem, né, do negócio de coisas do futuro, profecias, e é incrível, gente, na mitologia nórdica, é uma construção maravilhosa. Vejam o vídeo que saiu aqui no canal também falando sobre esse livro, o vídeo não tem spoiler, eu fiz em forma de vlog de leitura, então tá
tá bem legal de acompanhar o vídeo também. Outro vídeo que saiu em forma de vlog de leitura foram desses 2 livros aqui, ó. E esses 2 livros eu li no clube de membros que eu tenho aqui no canal. É um clube de leitura privado, né, pra quem é membro aqui do YouTube. Então, se você quer fazer parte desse clubinho, é bem baratinho, você paga R$ 9,99, apoia o meu trabalho, entra lá no nosso grupo e participa das leituras coletivas. Eu faço uma videochamada com as meninas lá do grupo, a gente conversa sobre os livros. E Uma Farsa de Amor na Espanha foi o livro do mês de julho, mas eu fiquei atrasada na leitura, então eu li ele na primeira semana do mês de agosto. E daí no mês de agosto a leitura era A Hipótese do Amor. Esses 2 livros, eles têm a premissa muito parecida, porque nós temos aquele clichê romântico dos casais fingirem que são namorados, um namoro por conveniência, e também é um caso de que os personagens eles não se dão muito bem no começo. Nesse daqui, principalmente, a personagem odeia o cara, eles são colegas de trabalho, e nesse daqui, de certa forma, eles também são meio colegas de trabalho, mas é num cenário acadêmico onde a menina é estudante de doutorado e o cara, ele é um professor ali da universidade, não é o professor dela, mas eles acabam se envolvendo também. E assim, ó, eu amei os 2 livros, são muito, muito legais. E daí ficou aquela questão, qual que foi o meu favorito? E eu acabei gostando muito, muito mais de Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu me diverti muito com esse livro, eu dei muita risada. Eu gostei muito do romance dele, do envolvimento dos personagens. Eu tava bem interessada em como que eles iam resolver as desavenças deles, mas eu queria muito ver também as briguinhas deles. Eu tava me divertindo bastante com as situações aqui do livro. Porém, o livro não se passa muito na Espanha, tá? Esse título, ele engana bastante. E a maior parte dele é fora da Espanha. O que acontece na Espanha mesmo é o casamento ali da irmã da personagem, só isso. E nesse livro aqui, de certa forma, eu acabei me decepcionando um pouco, porque eu fiquei comparando muito com esse daqui, né? Eu li os 2 meio que seguido. E esse daqui, eu gostei muito do cenário do livro, toda essa parte acadêmica, o problema ali do final do livro, que a personagem acaba passando, como que ela lida com essa situação ali no projeto de pesquisa dela. É muito, muito interessante o que a autora trouxe aqui, muito real também. Mas o romance não me conquistou tanto, eu não me identifiquei muito com os personagens, achei o romance meio sem graça. Mas no geral eu gostei do livro, ele é um livro muito fofo, muito leve de ler também. São 2 livros ótimos para você sair da ressaca literária e ler um romance divertido. Então eu recomendo os 2 para vocês, mas o meu favorito foi Uma Farsa de Amor na Espanha. Se você ainda não leu esse livro, deem uma chance, porque esse daqui eu tô vendo todo mundo falando, todo mundo amando, mas esse daqui poucas pessoas têm comentado sobre ele, então leem ele também. E no vídeo que eu fiz, é um vlog de leitura com vários dias que eu li os 2 livros, então dá pra vocês acompanharem como que foi a minha leitura ao longo dos dias, se eu fui gostando, se eu me decepcionei depois, dá pra vocês verem no vlog. Então eu vou deixar os links de todos os vídeos que eu já fiz aqui nos cards pra vocês irem dando uma olhada. Daí, gente, depois veio as minhas férias. Eu consegui ler praticamente um livro a cada 2 dias, de tão empolgada que eu tava com as leituras, e também porque eu escolhi livros assim com menos de 300 páginas. Eu fiz escolhas certeiras para ler durante esse período que eu tinha bastante tempo para ler. Então, primeiro eu concluí esses 2 livros aqui, que é da trilogia Cidade dos Fantasmas. Eu tinha lido Cidade dos Fantasmas o ano passado, e daí eu demorei, né, para ler essas continuações, mas agora foi concluído, né, com A Ponte das Almas. Então eu aproveitei para concluir, porque olha que fininho que são os livros, foram super rápidos de ler. Eu li cada um deles em 1 dia e meio. O que eu gostei bastante dos 2 livros foi a ambientação deles, né, principalmente nesse daqui que se passa em Paris, toda a ambientação e a parte histórica do lugar que se passa, que é as catacumbas de Paris, com vários ossos, uma história assim tenebrosa. Me fascinou bastante no sentido de que eu gosto de livros que se passam em lugares, por exemplo, que eu gostaria de conhecer. Então essa trilogia é muito legal nisso. Vocês devem estar estranhando, né, eu gostar de uma continuação da Victoria Schwab, porque eu sempre me decepciono com as continuações dela, mas essa trilogia funcionou comigo. Eu acabei gostando das continuações. É claro que o primeiro ainda continua sendo meu favorito entre os 3, mas esses 2 aqui também tiveram notas muito boas. Então, se você quiser saber mais sobre essa trilogia, que é uma fantasia sobrenatural com uma menina que vê fantasmas, vejam o vídeo que eu fiz aqui no canal também, que ele tá completíssimo.
muitíssimo, não tem spoiler, e eu falo um pouco sobre a história, sobre o que eu gostei e como que foi a minha experiência de leitura dos 3 livros no geral. E daí as 2 HQs que eu li, gente, foram 2 HQs bem pesadas, bem tristes. Eu li as 2 em um dia e elas foram histórias assim bem marcantes pra mim, porque não dá pra imaginar que um livro cheio de figuras e poucos diálogos sejam tão profundos e emocionantes. Eu senti isso com essas 2 HQs, que é Grama e Pássaro Branco. Deixa eu falar primeiro de Grama, que é da Pipoca Nanquim. Esse livro tá sendo reimpresso porque por muito tempo ele ficou fora de estoque e eu ganhei ele de presente de uma inscrita aqui do canal. E ele traz de novo aquela história que eu encontrei em Herdeiras do Mar. Eu não sei se vocês lembram, mas foi o meu livro favorito, eu acho que do ano passado. Ele fala sobre as mulheres coreanas que foram mulheres de consolo de soldados japoneses durante a Segunda Guerra. É assim, elas foram escravas sexuais, e aqui nesse livro nós temos a história da vovó Ok-sun. Quando ela tinha 12 anos de idade, que é quando começa a história, a gente vê que a família dela era muito pobre, eles passavam fome, ela passava fome, tinha vários irmãozinhos mais novos, e a família dela acaba vendendo ela para uma outra família, para eles conseguirem sair um pouco da miséria e ela conseguir se alimentar. Só que ela vai para essa outra família pensando na esperança de que ela iria para a escola, que ela teria uma vida boa, mas não, eles colocam ela para trabalhar. E assim, ó, toda a desgraça que acontece na vida dela foi por conta disso, sabe, da miséria e da fome. E daí depois ela é levada pelos soldados para uma casa, né, de prostituição, mas na verdade ela acaba sendo uma escrava mesmo, porque ela é estuprada diariamente por vários homens e ela só recebe ali coisas para comer, um lugar miserável assim para dormir e viver, sabe, junto com outras meninas que foram enganadas, gente. Você vê aqui as histórias de outras mulheres, outras meninas, na verdade, porque elas são todas novas, que eu não vi, né, por exemplo, em Herdeiras do Mar, que elas foram, tipo, enganadas, sendo chamadas para um emprego e acabam parando lá, sabe? São histórias absurdas e são histórias reais, gente. Essa daqui é uma história real, a Ok-sun, ela existe de verdade, vocês até podem encontrar a história dela aí se vocês pesquisarem. E a autora da HQ, ela conheceu a vovó Ok-sun e ela se coloca como personagem aqui da história também, se coloca na HQ, ela conversando com a vovó e conhecendo a história dela. E esse livro aqui, gente, é uma dor no coração, porque além de todo esse relato da vida dela, você vê depois, sabe, que ela é uma pessoa assim que nunca soube o que é ser feliz. Te corta o coração, sabe, vendo ela na idade que ela tá e tudo que ela passou. E essa é uma história muito marcante também pelos traços que nós temos aqui. Eu tava em dúvida se tinha algumas cenas explícitas das cenas de estupro, mas não, gente, não tem cenas explícitas, tá? Mas a autora consegue retratar a voz dessa mulher aqui pelos desenhos, pelos sombreados, eu não sei como que fala nesses termos das ilustrações, mas ela consegue retratar muito bem nas ilustrações, sabe, a voz dessa mulher contando a história dela. Então eu gostei muito, foi uma história inesquecível pra mim. Eu recomendo muito pra vocês e também que vocês leiam Herdeiras do Mar, porque é um livro maravilhoso. A gente precisa conhecer a história dessas mulheres, porque por muito tempo não se falava disso. Essas mulheres, elas foram até tratadas de forma preconceituosa, sabe? Como se elas tivessem escolhido serem escravizadas, serem prostitutas. Não, gente, elas foram tiradas de suas famílias, elas foram enganadas e passaram por isso, sabe? Então, por muito tempo, elas não receberam o valor histórico que elas merecem, sabe? Até hoje, né, se você for ver a Coreia, o Japão, não fala muito disso. E a outra história, a gente também se passa durante a Segunda Guerra Mundial, que é da autora R.J. Palacio, a mesma autora de Extraordinário. Esse livro aqui, por muito tempo, eu não sabia que era uma HQ, daí quando eu descobri, eu fiquei muito interessada em ler. E ele se passa no mesmo universo de Extraordinário, porque nós temos o Julian, vocês lembram do amigo do Og? Ele precisa fazer um projeto da escola dele, onde ele vai pedir pra avó dele contar a história dela. A avó dele era de uma família de judeus e ela foi perseguida e teve que se esconder, né, dos nazistas durante a Segunda Guerra. Ela foi separada da sua família. Lá na escola dela, ela teve que se esconder e ela teve a ajuda de um amigo, de um colega, pra se esconder lá na casa dele. E
ela ficou muito tempo assim, né, escondida. Então, se vocês gostam de histórias que se passam durante a Segunda Guerra, se vocês gostaram de conhecer a história da Anne Frank, vocês precisam conhecer essa história também em forma de HQ, é muito comovente. A menina, assim, ela é bem nova e vai passando, assim, né, alguns anos, ela vai crescendo ali, escondida e não vivendo da forma que ela deveria viver, é muito comovente. Então, eu gostei muito, muito mesmo. Eu não vi as pessoas lendo e falando desse livro, então estou aqui panfletando ele para vocês darem uma chance. O outro livro que eu li foi um livro de contos que é Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. Esse livro aqui estava em duas metas minhas desse ano. A primeira era um autor para eu conhecer antes dos 30. Eu tinha colocado o Philip K. Dick como um autor que eu ainda não tinha lido, então esse foi o meu primeiro livro dele. E também na minha meta de ficção científica para ler esse ano, que eu estou flopando muito, mas tá aqui, ó, mais uma leitura. Então nós temos aqui 10 contos, todos nesse gênero de ficção científica. Tem uma série no Prime Video baseada nesses contos. Eu digo baseada porque é bem baseada mesmo. Eu acho que é uns 2, assim, episódios que são bem parecidos. Os outros são mais baseados mesmo, eles mudaram bastante coisa. O primeiro conto, que é a peça de exposição, ele fala muito de um negócio de você viver em outra realidade. Não gostei muito desse conto. O Alto Fab, ele é um conto que fala sobre androides e meio que um mundo assim pós-apocalíptico. Não entendi muito bem essa história, assim, não gostei muito. E daí o terceiro conto, que é Humano eu amei demais. Foi o meu favorito. Nesse conto aqui, nós temos um casal. Ele é meio que assim um romance. Só que o cara, ele é machista, ele trata a mulher dele muito mal e ela tá pensando em se separar dele. E só que ele vai pra um outro planeta, sabe, numa missão. E ele volta desse lugar muito diferente. Uma pessoa completamente diferente, uma pessoa boa, um marido perfeito, sabe? E só que meio suspeito, né? Porque ele tinha ido para um outro planeta. Então é muito legal, gente. É muito, muito legal esse conto, eu adorei. E daí o episódio ficou bem parecido, eu acho que esse foi o que ficou mais parecido. Tem o ator de Breaking Bad, então foi um episódio bem bom. E o primeiro episódio da série, ele é muito diferente do primeiro conto, mas foi, assim, o melhor episódio da série toda. Nossa, ficou excelente o primeiro episódio e não tem nada a ver com o conto. Agora, os outros episódios, eu falo pra vocês, assim, é que eu não gostei muito da série, até porque os contos não colaboram muito, sabe, pra ser um episódio tão legal, porque eu não gostei muito dos outros contos, ó, vou dizer pra vocês aqui, o argumento de venda, esse aqui até gostei desse conto, porque tem um androide que se vende, né, pras pessoas, e daí, tipo, ele é muito insistente, parece aqueles vendedores ambulantes que vão te seguindo na rua até você comprar um negócio, sabe? Então ele fica insistindo até a pessoa comprar e não tem outra alternativa. Então ele fala meio sobre isso, sobre o consumismo e tal, propagandas, né, de vendas e tal. Daí o Fabricante de Gorros, esse foi um conto que eu não entendi muito bem também. Ele fala sobre mutação, que tem um negócio assim de manipular a mente também. Eu achei meio confuso, não entendi muito bem. Foster, Você Já Morreu. Esse daqui, ele fala também sobre meio que o desespero, assim, pra sobrevivência, assim, em um desastre, assim, meio confuso também. Não curti. A Coisa Pai, esse daqui eu achei meio assustador. Esse daqui, ele meio que tem uns monstros alienígenas que comem pessoas e se passam por essas pessoas, então bem assustador esse daqui. O Planeta Impossível, esse eu gostei. Ele é um conto bem curtinho, o mais curto do livro, acho que tem 10 páginas, e ele conta a história como se o planeta Terra fosse uma lenda. Nós temos os humanos vivendo em outro lugar, e daí eles acham que o planeta Terra é uma lenda, sabe? Que ele não existiu. Mas daí tem uma pessoa que tá morrendo, uma senhorinha, e antes dela morrer, ela quer ir conhecer o planeta Terra, né? Daí os caras, eles vão receber, não lembro o que eles recebem em troca, mas eles meio que tentam levar ela pro planeta Terra, mas é uma lenda, né? Então é bem interessante. Daí tem o conto O Passageiro Habitual, que é sobre uma estação de trem que para num lugar assim que não existe, e as pessoas começam a desaparecer também, assim, um negócio meio estranho. E o Enforcado Desconhecido me lembrou muito 1984. Um negócio assim onde o governo tá manipulando as pessoas para uma coisa, para elas
pessoas não enxergarem um negócio, sabe? Quem é contra, quem enxerga aquilo, sabe? É meio que tudo manipulado, assim, é bem interessante até. Mas, no geral, gente, não curti muito. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de contos, então eu senti que eu não aproveitei muito o livro. Foram só uns 2 ou 3 contos que eu gostei. Depois eu li Todo Esse Tempo. Ele é escrito pelos mesmos autores de A 5 Passos de Você, e ele é um romance onde nós temos como protagonista um menino popular na escola. É ele que tá narrando a história dele. Ele é tipo quarterback lá do time de futebol, e ele namora a líder de torcida, sabe? O casal perfeito, né, da escola lá dos Estados Unidos, muito popular. E daí ele imagina a vida dele com ela depois da formatura, eles indo pra faculdade juntos e tendo a vida dos sonhos, sabe? Sempre com ela, porque eles se conhecem há muito tempo, desde criança até, eles namoram há muito tempo. Mas a menina tem outros planos. Ela pretende ir pra outra faculdade, ela não conta isso pra ele, deixa pra contar no dia da formatura. Meio que ela quer terminar com ele, sabe? Viver a vida dela, saber como que é a vida dela sem ele, quer que ele aprenda isso também. Mas ele fica desesperado, porque ele não tinha planejado nada disso, ele não entende, né, como que ela decidiu fazer isso do nada e não contou nada pra ele. E ele sofre um acidente de carro e a menina morre. Sim, isso não é spoiler, isso acontece no primeiro capítulo. Tudo isso que eu contei é no primeiro capítulo. E a história vai mostrar, então, as questões que esse menino vai lidar depois da morte da namorada dele, o que ele vai aprender com isso, né? Ele vai primeiro tentar entender o que tava passando na cabeça dela, né? Por que ela queria terminar com ele, por que ela tinha escondido tudo isso dele. Vai tentar entender como que ele é sem ela, vai passar por todo esse processo de luto. Então é muita coisa que acaba passando, né, na cabeça desse menino. Ele é um livro que vai falar muito sobre o luto e sobre você seguir em frente depois disso, porque nós temos uma outra personagem depois que ele acaba conhecendo, que também tá passando por uma situação parecida. Então ele é um livro muito bonito, muito lindo, muito fofinho, gente. Ele é um romance, é lindo, sabe? É uma história muito emocionante, fofinha. A única coisa que eu não gostei do livro, que me fez tirar 1 estrela da minha avaliação, porque eu ia dar 5 estrelas, foi o último capítulo, que eu achei muito desnecessário. A história parecia que já tinha terminado antes, mas a autora quis fazer assim, ó, umas reviravolta que não chegou em nada e não serviu pra nada, só pra chocar mesmo, sabe, no final da leitura. Então eu achei meio desnecessário, mas no geral, gente, eu recomendo muito pra quem gosta de romances assim. Esse daqui é um romance jovem, bem bonito, bem emocionante. E por fim, gente, vamos falar da minha leitura favorita. Acho que foi a leitura favorita do mês. Eu acho que foi A Noiva do Deus do Mar. Deixa eu mostrar essa capa linda, gente. Olha que fininho que o livro é. Olha quanta coisa eu marquei. Eu favoritei muito esse livro, uma das minhas fantasias favoritas do ano. Esse é um livro que ele vai trazer uma fantasia com cultura sul-coreana. Nós temos um vilarejo onde eles são atormentados por tempestades do mar, assim, as plantações são devastadas nesse lugar, a não ser que eles ofereçam pro Deus do Mar uma noiva para ele, porque daí cessa essas devastações que eles acabam passando no vilarejo. Então, todo ano uma garota é oferecida como noiva pro Deus do Mar, ela vai lá e se afoga lá no mar. Algumas dessas meninas se oferecem para ser a noiva do ano ou são escolhidas pelos anciões ali do vilarejo. Quando elas acabam sendo a oferenda, a sua família acaba recebendo por isso, meio que tendo fartura naquele ano. Então é toda uma tradição desse lugar. E a protagonista, ela acaba se voluntariando para ser a noiva do Deus do Mar naquele ano, no lugar da namorada do irmão dela, porque ela vê que o irmão dela ama muito a menina e vai sofrer se a menina morrer. Então é pela felicidade do seu irmão, ela resolve ser a noiva, até porque ela escuta muitas histórias sobre essa lenda, né, pela avó dela. Então ela acaba parando, gente, no reino dos espíritos. Então aqui entra toda essa fantasia cultural, né, onde envolve muitos deuses, espíritos de pessoas mortas, envolve seres mitológicos que também vivem nesse reino dos espíritos, e é muito legal, gente. Todo assim, ó, a trama, o desfecho da fantasia é muito, muito
interessante, tem um romance também incrível, incrível, gente. Se vocês gostam de fantasia com romance, com muita coisa mitológica, e esse é um livro também que tem cenas de ação, assim, o tempo todo tá acontecendo alguma coisa. Você não para em nenhum momento dessa leitura. Ele é pequenininho e acontece muita coisa, mas ele não é um livro muito rápido de ler, não se enganem, porque ele tem muitas descrições sobre as coisas, sobre o lugar, explicações sobre a mitologia, muitas descrições detalhadas, então isso faz com que a leitura não seja tão fluida. Mas eu não sei explicar, gente, você se envolve de uma maneira que isso não quer dizer que você não vai gostar, você vai estar interessado em cada detalhe. Eu amei muito, gente, sério, eu não sei mais como convencer vocês a lerem, porque é perfeito, vocês precisam muito conhecer essa história. O livro foi publicado pela editora Melhoramentos, ele foi uma recomendação que me fizeram lá na live, eu simplesmente amei, gente. Eu acho que eu tô fascinada, assim, ó, por fantasia com mitologias asiáticas. Eu até vi alguns lançamentos, assim, que eu vou ler aí nos próximos meses, eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre isso, porque, ó, tô apaixonada por esse livro, dá até vontade de reler ele. É aquele livro que você termina e você quer reler de tão bom que é. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras. Então no mês de agosto eu falei que era bastante coisa e eu amei muito, gente. Eu acho que o livro, assim, ó, que eu, digamos que eu não gostei tanto foi Os Sonhos Elétricos. Os outros, todos foram 4, 5 estrelas, perfeitos. Então, se você se interessou em ler algum desses livros, tem os links na caixa de descrição que vocês comprando com os links do canal acabam me ajudando bastante. Me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou qual que você vai ler agora depois de me ver falando sobre ele. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com as leituras dos outros meses que teve aí ao longo do ano e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!